Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. O nosso convidado de hoje é o nosso analista e consultor de safras e mercados, Gil Barabacho. Tudo bom, Gil? Tudo bem, Rodrigo? Por aqui também tudo tranquilo. Antes de qualquer coisa, a gente gostaria que todos se inscrevessem no nosso canal do YouTube e habilitasse as notificações, porque diariamente, de segunda a sexta-feira, tem um vídeo novo das principais commodities do Brasil e do mundo. Gil, o nosso assunto de hoje é o mercado de algodão. Vamos começar pelos principais destaques que trouxeram o relatório de março de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a pluma, Gil. Ó, Rodrigo, ele mudou pouco o relatório. Basicamente, não mexeu em nada nos números dos Estados Unidos, que é da safra passada, e o mercado já está muito mais interessado na próxima do que na passada, mas, enfim, o relatório do USDA ali não trouxe nenhum dado novo, né? Manteve os números para os Estados Unidos, como era esperado. Ele apenas o quê? Elevou a produção da China e com isso ele elevou a produção mundial. Então é um cenário aí que ele reforça um cenário de mais algodão no mundo, mas por outro lado ele deu uma melhorada no consumo, né? E a melhora no consumo foi ligeiramente acima da melhora na produção, o que diminuiu o quê? O superávit global. Era perto de 1.980.000, agora é 960.000 toneladas. Ou seja, ainda é alto, é só uma leve correção, por conta que se tem um cenário de muita oferta, muita produção de algodão no mundo, né? E um dos fatores que vem puxando isso, além de Brasil e Estados Unidos, a China, né? E o consumo ele deu uma melhorada, mas ainda é um cenário de folga na oferta. Isso basicamente é um resumo aí do relatório, do último relatório do USDA. E na Bolsa de Nova York, Gil, eu sei que tu tem um gráfico que vai nos mostrar que a tendência segue baixista. Quais são os principais fatores que influenciam a Bolsa de Nova York, Gil? Olha, fica bem claro, né? Visível, porque a gente vê a tendência de baixa, continua, né? E essa tendência de baixa é reforçada justamente por aqueles números que eu falei do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Superávit global, aumento da produção acima do consumo, enfim, um cenário de folga no abastecimento e de crescimento dos estoques globais. Tá? Isso tudo ele vem mexendo com os preços aqui do algodão, né? Então o algodão ele chegou a recuar um pouco mais forte aqui e depois deu uma reagida. O que está mexendo com o mercado de algodão nesse momento? Primeiro, a questão aí que mexeu recentemente, além desse fundamento fraco que explica a tendência, é a questão aí da guerra de tarifação que começou aí, que iniciada pelo Trump, né? E principalmente a questão de guerra de tarifa China e Estados Unidos e que o algodão entrou com a China taxando em 15% o algodão norte-americano. Essa tarifa sobre o algodão norte-americano ele tem um efeito direto, né, negativo sobre bolsa. Então é isso que a gente está vendo. Na bolsa diretamente você tem esse efeito negativo, ah, porque a bolsa está muito ligada à questão da produção de algodão dos Estados Unidos, a bolsa norte-americana, a bolsa de Nova York. Aqui para o Brasil melhora a perspectiva em relação a um espaço maior para o algodão brasileiro, que ele já vem ocupando aí nos últimos anos, já vem ganhando share na China, melhora ainda mais para o Brasil, principalmente para a safra nova. Para essa safra agora corrente, ainda tem pouco algodão, então o efeito ele é pequeno, né? O mercado já estava com um prêmio fino e por conta dessa pouca disponibilidade. Bom, mas tem outras variáveis aí que estão mexendo com o mercado, né, e que ajudam a segurar um pouquinho essa pressão negativa vinda dessa compra. A China já vinha comprando menos algodão dos Estados Unidos. Essa taxa, ela só reforça essa compra mais lenta de algodão. Por conta do quê? Por conta de uma produção maior, como eu falei anteriormente da China. Então, essa produção maior, estoques maiores, limitam a presença da China, que é o maior consumidor e importador mundial, em relação ao seu fluxo de importação, principalmente nos Estados Unidos e mais ainda agora com a tarifação. Mas tem outros fatores aí que mexem. Qual que seriam esses outros fatores? A questão aí de olhar um pouco para frente e olhar a próxima safra americana. Os primeiros números em relação à próxima safra americana de algodão já apontaram um corte na área. E um corte expressivo na área de produção de algodão desse ano nos Estados Unidos. O primeiro fator é o preço mais baixo do algodão, que a gente olha no gráfico aqui, claramente, né? E o preço do algodão em relação ao grãos.
né? Principalmente milho, que está mais favorável do que o algodão. Isso tudo deve levar a um aumento de área de grãos, principalmente milho, e uma queda, um corte na área de algodão. Esse é um fator que ajuda a atenuar. Essa questão da tarifação, ela acentua esse viés de corte de área, né? E tem um outro fator que é a questão do clima. O clima seco em parte do Texas, que é o principal estado produtor de algodão dos Estados Unidos, e isso aí também pode limitar a área plantada, né? Isso tudo entra no radar e segura um pouco essa onda negativa. Além disso, por conta da queda do preço, houve um fluxo maior de venda de algodão dos Estados Unidos. Menos para a China, mais para o Vietnã, mas, enfim, isso também ajudou a atenuar um pouquinho aquela pressão negativa que fez esse preço cair nesse nível aqui, já ali perto dos 62 centavos de dólar por libra-peso, né? Então, é isso que está mexendo com Nova York. Então, no radar, você tem a questão da tarifação, essa próxima safra do Brasil que está começando a chegar, e a ideia em relação ao desenho inicial para a próxima safra dos Estados Unidos, que vai colher no segundo semestre, lá no último trimestre do ano. Então, é isso que está mexendo, né? O cenário ainda é de uma tendência negativa e a volatilidade dentro dessa tendência se dá justamente por questão financeira, tarifação e essa questão de clima nos Estados Unidos, acho que entra no radar. No final do mês, sai o relatório oficial, o primeiro relatório oficial de intenção de plantio, né? Daí deve confirmar esses números de corte de área de algodão nos Estados Unidos. Perfeito. Gil, e internamente, o Brasil está um pouco descolado, né, desse cenário. O que está ditando o rumo do mercado brasileiro, Gil? Olha, a gente está numa entre-safra, viu, Rodrigo? Então, o que que a nossa vai começar a colher a partir de maio, junho, a gente começa a ganhar um pouco, aparecer algodão novo no mercado. A gente já começa em algumas regiões a aparecer daqui a pouco, mas volume ele começa a aparecer a partir de maio, junho. Então, você está na entre-safra, né? De uma safra que foi grande, mas que se vendeu bastante. Então, a gente está com um forte fluxo de exportação, né? Ocupando inclusive pegando espaço dos Estados Unidos na China, mesmo a China comprando menos, ela comprou menos, mas comprou menos dos Estados Unidos do que do Brasil nesse corte de importação. Então, a gente está num momento de pouca disponibilidade física, né? Então, o prêmio no Brasil está se valorizando, ou seja, a gente está descolando, que nem você falou, de Nova York, o algodão brasileiro valorizado. Isso é típico de entre-safra, então a gente tem uma entre-safra mais visível esse ano do que a gente teve em anos anteriores, né? Por conta dessa pouca disponibilidade. Mas só que você tem algumas limitações para avançar, justamente por quê? Porque você tem um cenário de preço internacional em baixa, então isso limita. Mas, de certa forma, a gente tem esse descolamento, né? E isso vem marcando, né? A questão hoje para o produtor de algodão é muito mais a safra que ele vai começar a colher do que essa que ele colheu, porque tem pouco algodão, o preço está mais valorizado, então ele está trabalhando de uma forma bem fracionada e bem lentamente esse resto de algodão que sobrou da colheita passada. A preocupação maior do produtor hoje é com a safra futura, né? A safra futura ele está com menos fixação, né, do que o normal. E está enxergando pouca janela de oportunidade para essa fixação. Por quê? O ano passado, a gente viu no gráfico ano passado, aqueles primeiros meses do ano, o preço do algodão deu uma puxada. Ele foi acima dos 80 centavos de dólar por libra-peso, né? E depois ele desabou. Esse ano a gente não teve esse movimento, então você não teve essa janela para o produtor de algodão fixar preço em Nova York da safra que ele vai colher. Isso aí limita um pouco esse fluxo de venda, né? E a princípio, você não vai ter uma janela tão expressiva, porque Nova York está com dificuldade de se aproximar de 70 centavos. E daí, se não tem força para se aproximar de 70 centavos, para chegar nos 80, então, né, tem um espaço ainda muito maior. Então, a ideia é que o preço internacional continue achatado. E ele continuando achatado, ele dificulta essas janelas para fixação, né, de venda por parte do produtor. Então, hoje ele está olhando menos para Nova York, está olhando o quê? Mais para prêmio, quando ele enxerga uma oportunidade. E essa questão da tarifação China e Estados Unidos pode favorecer o prêmio aqui no Brasil, né? Esse um prêmio maior para o algodão brasileiro do que o normal por conta. A gente tem uma vantagem de 15% em relação aos Estados Unidos. Então, isso aí pode se refletir em prêmio mais forte, né? E também
de olho na volatilidade cambial também para fazer essas fixações. Muito mais do que olhar para Nova York, que não está enxergando muita oportunidade porque o mercado continua achatado. Então, isso seria um resumo do que a gente tem de mercado interno. Mercado interno disponível, ele valorizado por conta da pouca disponibilidade, mas produtor muito mais de olho na safra nova e enxergando mais oportunidades em câmbio e em prêmio do que na Bolsa de Nova York. Perfeito. A gente gostaria de lembrar que todas as informações que o Gil acaba de nos passar tem na nossa plataforma de safras. É só acessar o site de safras, safras.com.br e solicitar uma demonstração gratuita. Você ainda pode nos seguir nas nossas redes sociais, que vão aparecer na nossa tela. Gostaria de agradecer, Gil, por essa verdadeira aula do mercado de algodão. E um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Oi, eu que agradeço a tua generosidade, Rodrigo. Agradeço a parceria de longo, longo tempo e até uma próxima. Um abraço para todo mundo aí.